Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje eu quero comentar com vocês um vídeo que eu vi da mCarry, que eu achei bem interessante, e comentar um pouco mais sobre esse caso da Gabi Xavier, que é uma pessoa que faz vídeos aqui pro YouTube de anime, conteúdo de anime otaku e tal, as análises de episódios e coisas do tipo. Ela é uma das maiores criadoras aqui do Brasil que faz esse tipo de conteúdo, e ela foi exposta recentemente pelo ex dela, que foi lá no Instagram dela e postou as coisas direto no Instagram dela. E eu acho engraçado essa treta toda, porque, tipo assim, as pessoas elas vão mudando os argumentos delas, né? Então, tipo, as pessoas elas já tomaram um lado, elas tomaram o lado de que a Gabi, ela é culpada de tudo que tá acontecendo, que a Gabi tá errada, que a Gabi não sei o quê, e a princípio elas foram falando coisas, e quando essas coisas foram desconversadas, elas foram mudando o argumento delas. E agora o que elas estão falando, né, é assim, ah, mas veja bem, Dark, você tem que ver que a chat foi feita há alguns tempos atrás, e essa chat foi postada semanas atrás quando eles ainda estavam namorando e coisas do tipo. E tem pessoas que estão utilizando esse argumento agora quando eles são baseados em nada. As pessoas vêm e falam, Dark, você está defendendo muito a garota aí baseado em nada. Eu tô me baseando no que a gente tá vendo aí, no que tá escrito lá nos chats e principalmente no que as pessoas próximas a elas estão falando. E eu acho que é muito importante a gente pegar e tomar cuidado com as acusações que a gente tá fazendo, porque você pode acabar sendo pego aí numa lista do Cellbit. Inclusive eles já estão fazendo essa lista do Cellbit deles lá e vai colocar vários youtubers aí. Inclusive falando sobre os youtubers, né, eu queria tirar o chapéu aqui pra mCarry, que fez um vídeo de retratação. Ai, ai, tô careca, tá triste isso aqui. Então eu queria tirar o chapéu aqui pra mCarry, que basicamente fez um vídeo de retratação, porque assim como todos, né, viram isso e acharam, olha o meme, não sei o que, vou postar o mais rápido possível, fizeram vídeos aí, e muitos erraram a mão nesses vídeos, muitos tiraram coisas da bunda pra falar, muitos levaram, tipo assim, esse é o problema da gente como formador de opinião. Se eu pego e vejo um vídeo ou leio um texto e pego e faço a minha interpretação desse texto e coloco na internet sobre o meu ponto de vista, isso vai afetar com que outras pessoas acreditem na mesma coisa, entendeu? Então, a princípio, essa treta da Gabi Xavier era, entre aspas, um meme, sabe por quê? Que seria um corno que teria pego a menina lá no pulo, foi lá e postou as coisas e tá puto com isso e tal, e as pessoas acharam isso engraçado e quiseram compartilhar isso na internet. Mas o mais triste dessa história é que a maior parte das pessoas parece que fez que nem no Twitter. Na verdade, eu acho que a galera virou muito twitterizada ultimamente. Que é assim, quando você faz uma thread de 10 postagens, a primeira postagem pega 100 mil, a segunda pega 50, a terceira pega 10, a quarta... E aí vai caindo até ter 1000 visualizações, basicamente. Então quer dizer que se você escrever uma parada que tem, sei lá, 2 páginas ou 3... Você tem que colocar a parte principal aqui em cima, porque as pessoas não leem a parte de baixo. As pessoas têm uma atenção de 3 segundos hoje na internet, isso é uma coisa até bizarra se você for parar pra pensar. Isso é uma coisa que inclusive a gente como criador de conteúdo tem que levar em consideração, e isso é ensinado dentro das plataformas. O YouTube faz reunião com a gente para falar sobre isso, inclusive sobre como a atenção das pessoas hoje está durando 3 segundos e como a gente pode captar essa atenção. Bizarro, né? Então você pensa, o cara postou a primeira parte, então todas as outras partes elas vão ser levadas em consideração aquela primeira parte como a principal, mesmo que o tema ou até mesmo os dados não estejam importando o resto ali, sabe? E a questão é assim, o cara foi lá e postou que ele tinha depressão, que ele tinha sido traído e que a menina tava mentindo pra ele porque ela ia viajar e na verdade ia com o outro. Foram essas 3 coisas assim, acho que foram os principais que sumarizam o que ele escreveu. Isso já foi o básico que as pessoas se ateram para falar sobre tudo. Então as pessoas pegaram isso e tomaram como verdade absoluta, ao ponto de que esse cara tem depressão, a gente não conhece ele, a gente não sabe se isso é verdade. A menina traiu ele, a gente não sabe se isso é verdade, porque a gente não sabe se ela tava namorando com ele na época. Ah, mas Dark, veja bem, ela terminou há 2 semanas atrás, já tá com outro, tá estranha essa parada aí, hein? Eu acho que ela já tava com esse cara antes. Não, calma aí, eu acho meio tryhard você falar isso, hein? Eu não acho justo você falar esse tipo de coisa ou julgar a pessoa. Pra mim, se a pessoa terminou, acabou. É um contrato que foi quebrado ali. E aí você pode fazer o que você quiser depois, entendeu? Se foi respeitoso ou não, aí você pode julgar. Mas não tem problema nenhum, não tem nada errado nisso. Errado seria se ela estivesse no relacionamento, estivesse flertando e coisa do tipo. Mas como aparentemente a gente tá vendo que não, então nesse caso especificamente não faz sentido nenhum esse tipo de crítica que as pessoas estão fazendo. Só que as pessoas estão se baseando o quê? Na postagem que o cara fez lá, né? Onde a menina foi colocada como demônio e depois ele postou as prints, que são bem desconexas na verdade. Se você for ver aquelas prints, eu achei
eu li um pedaço das prints, achei bem sórdido, não gostei do que eu li, achei ruim, né, porque, enfim, não vou ficar criticando aqui as prints, mas vocês já sabem minha opinião sobre elas. Aí beleza, aquelas prints meio zoadas ali, umas conversinhas meio cringe, umas paradas meio estranhas, uns flirtzinho, e depois, mais da metade das prints não tem isso, mais da metade das prints é ela, tipo, se desabafando, falando sobre sentimentos, sobre coisas normal, sabe? Tipo, uma conversa completamente normal. Se tivesse sido posto aquilo, sem aqueles prints ali da conversa mais 18, vamos dizer assim, que na verdade não tem nada demais, aquela conversa também é cringe mesmo. Se pega essa parte da conversa e tira, você não tem justificativa de nada ali, entendeu? Inclusive, até é interessante, né? Porque assim, eu sou do partidário de que o todo é maior que a soma de todas as partes. Então a gente só viu ali algumas prints de uma conversa que deve ter tido muito mais espaço, muito mais coisa, entendeu? E o cara pegou e jogou aquilo ali porque ele sabia que aquilo ia dar treta e ele postou ali porque ele sabia que aquilo ia manipular a opinião pública, né? Mas a questão é, falando sobre os youtubers então, os youtubers eles se basearam muito nessa brincadeirinha, no farm, nas coisas básicas, mas a gente tem dois youtubers que já meio que se retrataram. Um é o Ramsés, que fez um vídeo, inclusive a visão que o Ramsés tem sobre esse tema especificamente é super alinhada com a minha visão dessa treta. Eu concordo 100% de tudo que tá ali naquele vídeo do Ramsés no começo, né, no disclaimer que ele fez. E a M-Carry que fez um vídeo falando sobre isso, e a M-Carry levantou alguns pontos especificamente. Por exemplo, ela falou sobre a equipe da Gabi Xavier. A equipe da Gabi Xavier foi lá e fez uma postagem no Instagram dela. É até engraçado, porque, tipo assim, olha só a viagem que as pessoas estão tendo. Parece que as pessoas realmente desligaram o cérebro completamente para analisar isso daqui. As pessoas estão dizendo que foi a Gabi Xavier que postou, porque tá no Instagram da Gabi Xavier. Ou estão falando que ela errou, porque ela deu acesso ao Instagram dela pro ex-namorado, ou ex-marido nesse caso. As pessoas estão zoando ela porque o cara conseguiu postar dentro da própria conta dela. Só que as pessoas desligaram um pouco o cérebro de pensar, né? Tipo, pô, cara, mano, pra você ter acesso ao Instagram, você não precisa roubar a conta da pessoa, não. Você pode ter acesso ao celular da pessoa. Ah, mas Daik, como que ele teve acesso ao celular dela? De várias maneiras, ué. Os dois foram casados por muito tempo. Pode ser que ele pegou e separou dela e ele foi morar em outro lugar próximo, mas ele ainda tinha a chave da casa dela, não teve tempo de trocar. Ou ela confiava que os dois tinham se separado e que ele não ia voltar e entrar na casa de noite pra pegar o celular dela, sabe? Inclusive, isso é um pensamento pra você ter aí. Se você tá casado com uma pessoa há 20 anos, ou se você tá namorando... Se você tá namorando nesse momento, pensa aí, você tá namorando há tanto tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos... E a pessoa deve ter acesso livre à sua casa, correto? E se você terminar esse relacionamento hoje, daqui 2 semanas, eu imagino que você não vai ter trocado a chave, ou talvez nem troque nunca. Porque você não deve pensar, pô, a pessoa vai invadir minha casa aqui, vai me agredir, ou fazer alguma coisa do tipo, né? Imagina que você tenha esse tipo de confiança, ou pelo menos esse é o mínimo de confiança que a gente poderia ter numa pessoa. Então são muitas formas que ele teria de ter acesso a isso, muitas formas de ter acesso a isso. Seja porque ele conhece ela, sabe os lugares que ela vai, sabe como pode atingir, coisas do tipo, sabe, podia entrar lá, ou até mesmo porque tem muitos relacionamentos que terminam, mas as pessoas continuam morando juntas. E esse é o caso da maior parte dos casamentos, inclusive, né? Porque assim... Terminei meu casamento hoje, o que eu vou fazer, entendeu? Eu vou morar onde? Eu tenho pra onde morar? É fácil morar em outro lugar? Não, você tem que pegar e procurar uma casa, encontrar uma casa e depois lá ver tudo certinho, programar mudança, outras coisas mais. Então, as pessoas elas ficam morando juntas por um tempo. Ah, mas Dark, eu não acredito nisso, cara. Se você não é casado, ou seja, se você não divide a sua vida com outra pessoa, seja casamento ou namoro ou coisa do tipo, se você não tem esse vínculo com outra pessoa, é óbvio que você nunca vai entender como é. Porque você, eu namoro com a minha namorada, mas ela vem aqui todo final de semana, ou ela passa a maior parte do tempo aqui, mas ela tem a casa dela e tal. Beleza, nesse caso terminou, ela volta pra casa dela. Mas um casamento, o núcleo familiar se torna você e a sua namorada, a sua esposa. Então não tem, vou voltar para casa dos meus pais, entendeu? Você se torna... E cada vez mais você vai tendo esse vínculo com a outra pessoa, né? Tipo, conforme o tempo vai passando. E nesse caso é 20 anos. No caso, tipo, pode ter pet, filho, outras coisas mais. Construir uma casa própria e tal, sabe? Então tudo isso vai pesando bastante. É até interessante você parar pra pensar. Imagina só, você comprou uma casa e divide essa casa com a sua esposa. Aí você termina com ela. E aí, como é que fica? Vai ter que dividir a casa também, né? Ou como é que faz? Inclusive isso judicialmente pode ser conseguido, sabia? De tipo, você terminou com a sua esposa, mas sua esposa vai morar junto com você na sua casa porque a casa é dela também. Então vocês vão ter que dividir isso daí judicialmente.
Sim, meus amigos, é assim que funciona. Então não é simples. Ah, as pessoas não entendem isso, porque as pessoas estão tratando como se, o cara terminou com a menina 2 semanas atrás, logo agora ele está fora da casa dela, ou deveria ter saído da casa dela. Galera, 20 anos de casamento, cara. 20 anos de casamento. 20 anos de casamento é muito tempo. É muita coisa pra acontecer nesses 20 anos aí e pra ser construída, tá? Então, continuando aqui sobre a postagem do Instagram que foi feita pela equipe dela. Então o cara pegou o celular dela, teve acesso, quebrou o celular dela, inclusive segundo foi escrito lá pela Natália, né? Que no caso é uma das meninas próximas da Gabi. E essa menina escreveu basicamente que o cara quebrou o celular dela, então a Gabi não teria acesso ao Instagram dela. E supostamente teria rolado uma agressão. Então a Gabi estaria correndo atrás disso, de ir pra polícia, fazer corpo de delito, fazer o certo, na verdade, que é buscar esse tipo de coisa. Mas o Instagram dela tava lá hackeado, né? Hackeado entre aspas, porque não foi hackeado, né? O cara só pegou o celular. O celular dela tava lá. Inclusive as pessoas desligam muito o cérebro mesmo, né? Porque as pessoas acham que ela foi hackeada, sendo que o cara tinha acesso ao WhatsApp dela. Então é meio óbvio que o cara tinha acesso ao celular dela. O cara pegou o celular dela, viu as conversas, pegou, printou, colocou lá no Instagram e quebrou o celular, sei lá, pra ela não conseguir desfazer e tal. E aí depois rolou toda essa shitstorm que vocês já viram, né? Então o que acontece é o seguinte, meus amigos, aqui. Aí os amigos provavelmente foram lá e conseguiram ter acesso ao Instagram, pegar ele de volta pra deletar as conversas. Porque, tipo assim, cara, é normal, você tomou um exposed e as pessoas vão responder. Mas nesse caso de você foi lá e postou no seu próprio perfil um exposed, a tendência é que você tire isso o mais rápido possível, porque alguém pegou e fez a postagem por você. Então, no caso, ficou por várias horas. Inclusive, muita gente ficou preocupada pra caramba, achando que ela até poderia ter morrido, pra você ter ideia, pra não ter entrado lá e ter visto esse tipo de coisa. Porque já tava rolando essa discussão. Alguém foi lá na live do Golart e falou isso, né? Que era o moderador da Gabi e que ela teria sido agredida. E essa postagem que foi feita aí, ela ficou por muitas horas no Instagram, até que ela foi derrubada e depois foi colocada uma nota oficial da equipe da Gabi Xavier. E por que eu falo equipe assim? Porque vamos lá, galera, youtubers em geral tem uma equipe de um editor, um thumbmaker, um roteirista, nunca vai ter uma relação pública. Nunca vai ter uma relação pública que lida com as suas redes. Talvez até tenha no caso de um youtuber muito rico. E no caso de youtubers como a gente, aqui a gente tem 1 ou 2 editores no máximo, sabe? No máximo. E pronto, é isso que é a nossa equipe. Então o que aconteceu foi que os amigos dela foram lá, a equipe dela também provavelmente, né, que são os amigos provavelmente também, foram lá, pegaram, conseguiram ter acesso ao Instagram dela, tiraram as postagens e fizeram só uma postagem de controle de dano ali. Só que assim, vamos lá. A gente que fala de opinião, a gente que participa de treta direta, a gente sabe como é lidar com uma treta, a gente sabe como é estar numa treta. Agora uma criadora de conteúdo que tá aí, sei lá, 10 anos, a Gabi Xavier já deve ter, não sei, na internet, talvez mais até. Então, 10 anos que você faz conteúdo pra internet, e você faz conteúdo de anime, e você nunca participou de uma treta, você nunca foi cancelado, coisa do tipo, como que você reage a isso, entendeu? Então, a pessoa não vai saber. E muito menos vai saber o cara que tá editando pra você, entendeu? Essa pessoa vai ter menos contato ainda com esse tipo de toxicidade. Então, esperar que os caras vão lá e escrevam a melhor mensagem do mundo e resolvam a treta é esperar demais. Porque você tá vendo pessoas que não têm a mínima ideia de como fazer isso. E elas estão fazendo pra tentar ajudar o mais rápido possível ali a tirar essa treta toda, estancar isso aí. Ou pelo menos dar um espaço de tempo pra que ela possa se reestruturar e voltar e falar por ela mesma. Porque assim, a gente que fala, por mais que a gente não tenha contato com a treta em si, a gente sabe se expressar melhor do que, por exemplo, uma pessoa que tá por trás fazendo edição de vídeo e assim por diante, entendeu? Mas assim, eu concordo que aquela postagem foi uma postagem que acabou gerando mais discussão e mais incerteza, e foi uma forma de você apagar um fogo com a gasolina. Mas eu não vou culpar e dizer que eles estão errados, porque foi feito no desespero. É tipo alguém tá passando mal, bota a pessoa dentro de um carro, a pessoa não sabe dirigir, vai todo torto e chega no hospital. Não causou nenhum acidente, não fez nada ruim, mas chegou todo torto, tomou 3 multas no processo. A pessoa chegou lá, conseguiu salvar aquela vida, ou pelo menos prolongar ela por mais tempo. Mas, né, aqui, como foi ali, entendeu? Que ela chegou até ali. Nesse caso especificamente, as pessoas que fizeram a postagem talvez não tinham ideia da repercussão de que isso ia ter, ou de como que elas poderiam ter se expressado melhor para meio que cessar isso, falando talvez de maneira mais próxima e explicando, galera, ó, como que foi que aconteceu. A Gabi, ela tava namorando com esse cara, ela terminou com ele há algum tempo, e aí depois disso
Ele não aceitou, ele pegou o celular dela, quebrou o celular dela e fez essas postagens aí, e a gente já tá indo na delegacia. Eu acho que isso teria sido melhor pra falar do que a postagem que foi feita. Depois de um tempo, a Gabi tá muito fragilizada, depois ela vem e fala, alguma coisa assim. Eu acho que foi isso que eles tentaram escrever, no final das contas, mas enfim, eu acho que acabou gerando mais dúvida entre as pessoas, né? Então não foi uma coisa que ajudou tanto. Mas eu não posso criticar essas pessoas, porque como eu disse, não são pessoas especialistas nisso, e também tem a questão de que talvez a própria Gabi não queria revelar esse tipo de coisa. Porque é uma pessoa extremamente reservada. Você vê, né? Tipo, quem conhece a criadora de conteúdo sabe que ela é uma pessoa que fala sobre anime, ela não fala sobre a vida dela. Então, poucas vezes você vai ver coisas sobre a vida dela. Seja, tipo, eu lembro que eu tinha visto que ela tinha esse marido porque eu vi um vlog dela que ela fez no Japão e coisa do tipo. Mas fora essa questão, mano, dificilmente você veria ela falando sobre questões pessoais. Algo que ela revelou algumas semanas atrás, dizendo que ela tava passando pelos problemas pessoais. O que colaboraria com a ideia de que poderia ser justamente essa questão do relacionamento, né, que estaria terminando. E aí depois, né, teve algumas pessoas que vieram, né, e falaram uma coisa muito tosca, que foi o seguinte. Falando, Dark, você... Inclusive é como eu digo, né, as pessoas elas vão mudando os argumentos delas conforme as coisas vão passando. Então, no começo ela tinha traído automaticamente. Agora não, agora já mudou um pouco a visão. Agora as pessoas estão falando, não, mas veja bem, essas prints foram tiradas quando ela tava namorando ainda. Então, essas prints elas não foram tiradas depois do término, foram tiradas quando ela tava namorando com o cara lá. Só que, veja bem, você não acha meio pertinente que o cara tenha escondido as datas das prints? Porque você poderia ter tirado ali tudo completo, né? Ou postado a conversa inteira, você só postou um pedaço que convém, né? Tirou ali. Mas a gente tem acesso a uma data especificamente, que é uma data da semana passada, que no caso, se eu não me engano, era quarta ou quinta-feira, que é uma data de uma postagem do Twitter que ela compartilhou. Logo, então, tipo assim, ela tava combinando de sair com esse cara na sexta-feira, alguma coisa assim. Ela ia viajar e ia sair com esse cara. Então ela teria passado o final de semana em São Paulo, conheceria ele ou encontraria com ele. E é isso, esse final de semana agora que acabou de acabar. Então ela teria ficado lá. Então, o que eu tô sentindo que aconteceu é que, tipo assim... O cara pegou e ficou com muito ciúme, o relacionamento já tinha terminado, o cara ficou com muito ciúme do que poderia estar acontecendo, ele viu que realmente estava acontecendo e aí ele surtou e aí rolou tudo isso, sabe? Só que quando ele posta essas coisas na internet do jeito que foram postadas e ainda por cima sem mostrar a data, gera esse tipo de discussão, se foi há tempos atrás, mas como vocês podem ver, não foi há tempos atrás, foi tipo 3 dias atrás, entendeu? Então, assim... Do ponto de vista de essas prints foram tiradas enquanto eles estavam tendo relacionamento, isso cai por terra completamente. Porque tá tudo indicando que eles já tinham terminado, entendeu? A questão agora que fica é quando é que eles tinham terminado. Se eles terminaram 1 semana atrás ou 2 semanas atrás, entendeu? E se essas prints foram tiradas, tipo... há 3 dias atrás, então significa que eles já provavelmente estavam terminados nessa época. Aí, cara, contextos, motivos, outras coisas mais, cara, vai ter milhões de coisas aí. Vai ter milhões de coisas que podem justificar, e aí cada um vai ter a sua própria visão sobre isso. Mas a questão é que você pode achar que o que tá acontecendo é errado. Você pode achar que quando a pessoa termina o relacionamento ela tem que ficar 1 ano ali no cooldown. Você pode achar estranho que a pessoa termine o relacionamento e já esteja com outra pessoa depois, mas... Assim, se você tem um contrato e esse contrato acabou, não tem motivo nenhum de você seguir o contrato mesmo depois desse contrato ter acabado. Imagina que eu faça um patrocínio com uma empresa e aí esse patrocínio dura 1 mês. E aí quando termina o mês eu continuo postando 3 dias ou 4 dias ainda porque eu, sei lá, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Assim, você pode até argumentar, não, pera, isso é estranho. Sei lá, se você acha estranho, aí é a visão sua, entendeu? Eu tenho a minha visão, cada um tem a sua visão sobre isso. Eu, particularmente, acredito que a pessoa não é posse de outra pessoa quando tá no relacionamento, e quando esse relacionamento acaba, acabou. Inclusive, se você tem essa visão, então você provavelmente é uma pessoa que eu não gostaria de estar me relacionando com definitivamente, porque realmente ninguém merece passar por esse tipo de discussão, situação, onde você tem que fazer as coisas do jeito que a outra pessoa quer. Você não pode ser você dentro do relacionamento, você não pode fazer as coisas do jeito que você gosta. Mas enfim, então a parte triste disso tudo é que as pessoas já tomaram sua posição. Então as pessoas elas querem acreditar que ela traiu, as pessoas querem acreditar, elas vão justificar isso até o fundo. Não importa o que aconteça, as pessoas vão continuar escrevendo isso, os danos já foram causados à carreira dela e já está sendo feita, né, uma listinha do Cellbit. Essa listinha do Cellbit está sendo feita aí para ir atrás, provavelmente judicialmente, dessas pessoas que fizeram acusações pesadas. E tem muitos canais do YouTube que fizeram.
O que eu lamento mesmo é ver que, sei lá, como eu disse no primeiro vídeo que eu fiz, a gente sente que a nossa vida tem pouco valor para as outras pessoas. Sei lá, se fosse eu tomando Exposed, eu não duvidaria que as pessoas fariam um vídeo. E a estratégia ia ser o seguinte: vou postar um vídeo falando que o Dark é ruim, vou postar um vídeo falando que talvez o Dark não seja ruim, e vou postar um vídeo falando que o Dark não é ruim. Pronto, já tem 3 conteúdos garantidos aí pra fazer. Então, é assim que funciona. E, tipo, foda-se a minha privacidade e outras coisas mais. Eu sou uma pessoa que fala muito na internet, eu sou uma pessoa que me expresso bem. Inclusive, eu quero ser o mais aberto possível com as pessoas justamente para não passar por esse tipo de situação, de saber que eu posso tomar um expose de amanhã e coisa do tipo. Então todo mundo sabe do meu relacionamento com a minha esposa, que já vai durar 8 anos aí. A gente vai fazer 8 anos agora, inclusive, dia 10. Daqui 2 dias, Clã, olha só que legal. A gente tá na segunda, quarta-feira a gente vai fazer 10 aninhos juntos, né? Um relacionamento muito feliz, bem tranquilo, um dos melhores relacionamentos que eu poderia querer na minha vida. E já falei sobre outras coisas, sobre amigos que eu tenho, sobre coisas que eu gosto de fazer, sobre coisas que eu não gosto de fazer, sobre pensamentos que eu tenho. E eu fico feliz de poder me expressar na internet de forma livre, por mais que às vezes a gente se expresse e dá opinião e as pessoas odeiam a gente por causa disso. Mas eu acho que as pessoas entendem no final. Tanto que eu acho que muitas pessoas que seguem o meu canal entraram no meu canal e viram e falaram: pô, odeio esse cara só fala merda. Aí passou um tempo, ele tá mais ou menos. E depois, pô, o Dark é gente boa, gosto muito dele e tal. Acho que muita gente tem essa visão, sabe? Talvez pelo jeito que eu faço meu conteúdo, não sei explicar. Mas nesse caso da Gabi Xavier, a gente vai falar: mas Dark, por que você tá defendendo tanto ela? Tipo, eu sei que soa como uma defesa, e talvez até mesmo seja assim uma defesa, mas eu tô fazendo isso porque eu tô vendo que as pessoas estão tomando parte em atacar ela e jogar pedra e tomate nela sem saber quem ela é. Então eu sinto que simplesmente as pessoas foram lá, passaram na frente da cidade e viram, sei lá, uma mulher jogada no chão e começaram a jogar pedra na mulher e tomate, sabe? É aquela situação que a gente fala, a internet é assim: você tá andando na rua e aí você tá vendo alguém sendo linchado. Aí você não vai se perguntar se aquela pessoa está sendo linchada de forma errada ou se aquela pessoa fez alguma coisa. Você vai pegar uma pedra e jogar. É assim que funciona a internet. E não pode ser assim, clã. Porque imagina, eu tô andando na rua, eu passo a rasteira em alguém, a pessoa cai no chão, aí outra pessoa vai dar um chute. E aí quando vê, meu irmão, virou a multidão batendo naquela pessoa e ninguém nem sabe por que tá batendo. E eu sinto que é assim que funciona. E esse é o caso da Gabi. E como eu disse, no começo do... Eu acho que eu falei nesse vídeo ou em algum vídeo, já nem lembro mais, mas eu falei isso em algum vídeo, que quando eu vi pela primeira vez, eu achei meme, olha só, traiu, não sei o que. Só que depois eu fui ver com mais calma à noite, e foi justamente aí que eu vi que não tinha nada demais, sabe? A primeira parte do texto é aquela parte que você fala: putz, mano, que coisa cringe, o pessoal nem sabe flertar a hora que eles estão falando. Mas a segunda parte do texto não tem mais nada disso, é os dois conversando, falando sobre relacionamento, sobre amor, coisas tipo... Uma coisa meio bobinha até, se você for parar pra pensar. E sei lá, mano, não tá parecendo uma conversa que você teria com alguém que você tá traindo com, entendeu? Tipo, um amante. Não parece. Não tem cara de ser isso. E sei lá, mano, parece que é como o YouTube fala, né? 3 segundos. Então as pessoas viram lá a postagem do cara e nem viram os textos lá. Só falaram: meu Deus, olha só o que a Gabi Xavier fez. Olha, o cara escreveu aqui, logo é verdade, sabe? E nem esperou também o lado dela. E sobre ela dar o lado dela, foi uma coisa que a Anne Carey pediu muito, né? Assim, cara, eu acho que ela tem que dar o lado dela em algum momento, porque ela é criadora de conteúdo, ela é uma pessoa pública, de certa forma. Mas assim, cara, vamos respeitar o momento, sabe? Tipo, terminar um relacionamento é uma merda, né? Quem já terminou um relacionamento sabe como é. E não só terminar um relacionamento é uma merda, mas terminar desse jeito é pior ainda. Porque, tipo, por mais que você... digamos que eu tô com essa pessoa aqui e a gente terminou. Essa pessoa faz alguma coisa pra te magoar, mano, isso quebra demais a gente. Porque, cara, é complicado. Só quem tem um relacionamento a longo prazo sabe como é. Aquela pessoa se torna parte da sua família de certa forma. Às vezes você define que você não quer mais estar ali porque você não tá feliz. Mas a pessoa ainda é importante. Ela ainda faz parte da sua vida, ela esteve com você por muito tempo. E é difícil pegar e olhar pra isso e simplesmente ver a pessoa te atacando, te odiando e não se sentir mal com isso, ou sentir que você fez alguma coisa errada, ou que, sei lá. E sinceramente, não tem nada errado você querer buscar a sua própria vida, você querer terminar o seu relacionamento porque você não tá feliz. E todo mundo tem esse direito, sinceramente. Mas ele tem depressão e coisas do tipo. Cara, eu entendo que depressão é um problema, eu tenho depressão também, mas assim, sinceramente, as pessoas não têm que estar presas a gente porque a gente tem problemas. E
Nem deve. Eu odiaria pensar que tem alguém que tá próximo a mim porque eu tenho depressão por causa de alguma coisa do tipo. Eu quero que as pessoas estejam comigo porque elas gostem de mim, não porque elas têm pena de mim, sabe? E às vezes a gente acaba caindo um pouco nisso, né? Tipo, é aquele negócio de, olha só, eu preciso de alguém porque não sei o que e tal, você está me tratando mal, por favor, fique comigo, sabe? Às vezes no desespero a gente fica assim, infelizmente, né? Quem nunca passou por uma situação assim? É foda, mano. Só lamento mesmo por ela e eu espero que ela consiga dar a volta por cima nessa situação toda. Eu imagino que ela vai. Já tem cada vez mais pessoas, né, pegando essas conversas e vendo que realmente ela não estava tão errada assim. E eu acho que é questão de tempo até ela vir e falar e mudar tudo isso aí. Mas assim, a internet precisa mudar. Não dá pra pegar e ser desse jeito, de ficar jogando pedra nas pessoas por qualquer coisa. Até porque a gente fica com medo. Eu fico com medo, mano. Já pensou? Chega alguém que faz um exposed aí e de repente eu tô levando pedrada por causa de um exposed aleatório que eu também, sei lá. Dark, você fidou minha partida no LoL. Na verdade no LoL é o tempo inteiro, mas enfim. Só queria falar sobre isso. Beijo, a gente se vê depois.